Eu me chamo Weber Firmino Alves. Eu sou professor de língua portuguesa, também sou pastor há já mais de 20 anos e minha arte é a literatura. Eu sou apaixonado pela obra literária e procuro na minha formação prática como professor tentar fazer dos alunos também leitores. A minha paixão pela literatura me fez ensaiar a ideia de ser um escritor. E daí saíram algumas obras. A minha jornada artística, ela se dá a partir do momento em que eu começo a tentar reproduzir na prática aquilo que eu li. Então, as minhas leituras começaram a me impulsionar a escrever também das minhas experiências. Então, se eu pudesse resumir, eu diria que eu escrevo a partir daquilo que eu vivi, daquilo que eu vejo, tentando produzir invenções a partir da realidade. A minha paixão pela literatura, ela nasce das minhas experiências domésticas. Quando criança, minha avó ficava conosco enquanto minha mãe saía para trabalhar. Ela, por sinal, trabalhava numa biblioteca. E vovó tinha o hábito de nos contar histórias. A literatura oral, contada por vovó para nós, para mim, para meus irmãos, acendeu em mim um interesse. Numa época em que a gente não usufruía tanto da televisão, não havia mídias digitais como hoje em dia, aquilo acendia em mim a curiosidade pelas histórias, né? Quando eu estive no ensino médio, eu lembro de uma professora que marcou muito a minha formação como leitor, que foi a professora Socorro Lopo. Ela mobilizou a turma toda para ler A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo. E esse foi o primeiro romance que eu li. E aquilo marcou profundamente a minha experiência, mas ainda não me tornou um leitor. Eu confesso que foi no seminário, enquanto eu estava na minha formação teológica, que eu encontrava na literatura uma forma de entretenimento. Nós não tínhamos televisão no seminário, o objetivo era a formação teológica, então havia uma disciplina muito intensa, mas nós tínhamos livros na biblioteca e nós tínhamos nossas bibliotecas pessoais. Então eu descobri C.S. Lewis nesse tempo, eu descobri Agatha Christie nesse tempo, eu descobri tantos outros escritores naquele período. E quando terminou o seminário, eu percebi que eu havia me tornado um leitor e minha paixão se tornou a literatura. Os momentos mais importantes da minha carreira, eles envolvem exatamente a publicação e o lançamento das obras. Especialmente o último texto que eu publiquei, uma coletânea de contos, Caneta e Outros Contos. Esse livro aqui reúne uma série de contos que descrevem uma fase muito importante da minha própria vida. Não é um texto biográfico, claro, mas não deixa de refletir memórias que eu tenho da infância e da minha vida. É aqui que eu diria que Conceição Evaristo de alguma forma me influenciou. Ela escreve do ponto de vista daquilo que ela chama de escrevivência, que é a escrita sobre o pano de fundo da vida, né? Aquilo que ela vê na vida do ponto de vista de sua história, do ponto de vista da herança, da tradição do sofrimento do povo negro no Brasil. Eu diria que eu escrevo de alguma forma nessa perspectiva também, mas escrevendo sobre o meu olhar sobre a maneira como a sociedade muitas vezes exerce o preconceito sobre aqueles que são diferentes do ponto de vista da deficiência física. Eu diria que de alguma forma essa produção ela reflete muito disso, e isso para mim foi um momento muito importante, sobretudo quando a gente começa a ter o feedback. Alguns colegas, professores, trabalhando o livro com os alunos, e eu recebo feedbacks nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou mesmo até feedbacks pessoais, que demonstram que esse texto conseguiu falar a alma das pessoas. Para mim, isso é o que eu diria de mais importante na minha produção. O principal desafio hoje é exatamente fazer com que o texto chegue às mãos das pessoas, porque eu publiquei de maneira pessoal, não é uma editora que trouxe meu livro ao público, né? Então eu tenho que divulgar no boca a boca, nas redes sociais, e talvez isso seja bem difícil para quem está começando. Eu procuro equilibrar
a minha experiência criativa com a minha experiência como um professor e como um pastor. Então, a produção acaba ficando para os horários mais noturnos, quando eu estou só, depois que as crianças dormem, depois que eu encontro ali uma brecha entre uma atividade e outra, surge uma ideia, estou passando na rua, vejo algum fato importante e aquilo pode se tornar literatura, pode ser produto de uma invenção, de uma ficção, e eu rabisco aquilo. Então, eu estava recentemente trabalhando, veio uma ideia, eu comecei a escrever à mão, escrevi, tá aqui, vou digitar, vou organizar, é assim que eu vou tentando fazer. Não vivo só, aliás, não vivo da literatura, eu trabalho para me sustentar como professor, por vocação sou pastor, e nas horas vagas eu tento ser escritor quando consigo colocar para fora aquilo que brota como ideia a partir do que eu vejo no dia a dia. Eu não sei se vão lembrar de mim daqui a 50 anos, talvez isso nem aconteça, sobretudo como escritor. Longe de mim me comparar com grandes escritores que existem, mas eu gostaria que no futuro as pessoas olhassem a minha produção literária e dissessem assim: rapaz, como aquilo me fez ter paixão pela leitura. Assim como eu me descobri como leitor lendo boas obras, eu queria que a minha obra, que talvez não seja tão boa assim, mas ela pode de alguma forma fazer com que alguém sinta paixão pelos livros, como um dia eu construí essa paixão.